há uns anos que não se ouve falar de si, enfim, fez a investigação, ainda esta reportagem eu dizia, durante 4 anos, para depois publicar a primeira edição do Golpe do Estádio. O que é que tem feito nestes últimos anos? Tem continuado as suas investigações? Eu não tenho aparecido, mas não estou morto. O que é que isso significa? Durante todo este tempo, depois de ter escrito o livro, e antes da Gazeta dos Esportes, depois, como sabem, fechou. Depois eu trabalhei num jornal chamado Manhã Popular, depois até trabalhei aqui na SIC também. E de repente, portanto, todas as portas da comunicação social, eu que tinha 30 anos de jornalismo, todas as portas da comunicação social se começaram a fechar, porque quem é incómodo no futebol, as portas fecham, são arrumados, são trancados, não há hipóteses para ele. Eu era um jornalista de primeira linha e de repente comecei a ser arredado de tudo quanto era jornais. Ora bem, mas disse que não tem estado parado nestes últimos anos. Sim, não tenho estado parado. E vou explicar porque é que não estive parado. Em 2000, o presidente do Sporting, Dias da Cunha, foi cooptado para a presidência do Sporting. E o doutor Dias da Cunha viu-se envolvido numa guerra tremenda, não sabia de onde é que vinham as balas, de onde é que vinham os mísseis, estava completamente perdido. E de tão desesperado que estava, contactou o seu assessor, portanto o assessor do Dr. Dias da Cunha, o também jornalista, que foi durante muito tempo, foi durante todo o tempo que o Dr. Dias da Cunha esteve no Sporting, assessor dele, e trabalhava também com o José Golão no gabinete de comunicação do Sport, que é o Carlos Severino. Falou com o Dr. Dias da Cunha e disse: eu conheço uma pessoa que conhece bem os meandros do futebol, conhece bem como é que tudo isto funciona, se quiser eu falo com ele e vimos o que é que se pode fazer. E então aconteceu o seguinte: o Dr. Dias da Cunha resolveu contratar-me para eu continuar as minhas investigações no futebol português. E durante 6 anos fui empregado do Sporting. Investiguei o Sporting como Mário Neves. Foi empregado do Sporting. Era assalariado do Sporting. Eu paguei os meus impostos e trabalhei com o Sporting. E então, portanto, fazia investigação, não por conta própria, mas para o Sporting Clube Portugal, é isso que está a dizer? Sim. Não fazia por conta própria. Fazia para o Sporting Clube Portugal. E qual era a minha missão? A minha missão era saber o que é que estava por trás de tudo, como todo o mundo se movimentava, e avisar, fazer relatórios periódicos onde avisava aquilo que estava a acontecer. E eu, como conheço o perfil de todos os árbitros portugueses, conheço a forma deles atuarem, as suas ligações, os seus gostos, tudo. Fazia uma análise e também investigava, sabia o que é que estava por trás. Já lhe vou perguntar como é que... E então... Sim, como é que chegou a essas informações, mas era fundamentado ou não nas suas informações que na altura o Presidente do Sporting falava no sistema? Porque eu contacto... Pois, ele falava no sistema e sabia do que estava a falar. Mas era por causa das suas informações, Mário Neves? Claro que era tudo baseado em informações que eu lhe transmitia, mas que informações que ele depois, tanto ele como alguns dos meus relatórios não eram distribuídos à toa, tinham só 2 ou 3 pessoas do Sporting é que tinham acesso a eles, portanto, praticamente muito pouca gente sabia daquilo que estava a passar lá dentro. Mas Mário Neves, eu aquilo que transmitia... Temos que fechar rapidamente. Eu aquilo que transmitia era de facto aquilo que depois, mais tarde, eles viriam... testemunhavam que acontecia. Por exemplo, eu conseguia adivinhar, na maior parte das vezes, com 15 dias de antecedências, qual era o árbitro que ia apitar o Sporting. E eu sabia exatamente, adivinhar, em alguns casos... Não era certamente por futurologia. Adivinhar, porque não era adivinhar, claro, não era, que eu não sou bruxo. Inclusive, tive vários relatórios, e que podem ser testemunhados, nos quais eu dizia que
determinados jogadores iam do Sporting iam ser expulsos daquele jogo, porque não podiam jogar no jogo seguinte, e isso acontecia. E eu dizia isso com 15 dias de antecedência. Para terminar,